Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, trazendo aquela resenha da Vasco TV nesse fim de ano turbulento do Clube de Regatas Vasco da Gama. Como todos sabem, o Campeonato Brasileiro termina só em fevereiro esse ano, um ano atípico por causa do Covid, porém o final de ano parece um final de ano comum, né? É barca de jogador, é troca de comissão técnica. Eu acredito que o Vasco seja o único clube do Brasil que esteja passando por tantas mudanças. E aqui no programa de hoje a gente vai falar sobre a chegada do novo técnico. Como eu adiantei, Sapinto caiu e o Vasco teve algumas conversas até chegar ao nome ideal. Parece que hoje sai a assinatura do contrato desse novo técnico e a gente vai falar aqui. E mais, a chegada de um coringa para o Vasco da Gama. É isso, galera. Ó, se você é novo no canal, se inscreve para não perder nenhuma notícia. Já deixa o like aí, galera. Senta o dedo no like, é de graça. Ajuda o Vasco TV a chegar a mais vascaínos e eu volto em um segundo depois da vinheta. É isso, galera. Sapinto caiu. Eu adiantei aqui que o Sapinto cairia e graças a Deus o português ralou. Você sabe que eu fiquei até um pouco surpreso. A gente recebeu algumas mensagens aqui de seguidores do canal. Ó, só para destacar alguns: Fernando Rego, Luiz Siqueira, Abdias. Os caras dizendo que não queriam que o português fosse embora, que não era culpa dele, né? Eu achei que toda a torcida do Vasco quisesse que o Sapinto vazasse, mas não. Eles disseram que a culpa não era do português, que o elenco do Vasco é muito fraco. Eu concordo até em parte com isso, acho que o elenco tem suas carências, mas eu acho que o técnico tem grande parte nesse mau futebol que o Vasco vem apresentando. Os jogadores correm sem saber para onde ir, as linhas muito espaçadas, como eu venho insistindo aqui. O Vasco é um time fácil de ser batido, né? E a gente espera que com a mudança de técnico, uma mudança drástica venha acontecer, já que a gente está entrando nessa reta final do Campeonato Brasileiro e o Vasco precisa urgentemente somar pontos, né? Eu venho falando que o Vasco, por enquanto, só depende dele. É uma corrida, ele está correndo uma corrida contra ele mesmo. Se o Vasco começar a somar pontos, você pode ter certeza que o Vasco escapa. O problema é que o Vasco, quando depende dele, não ajuda muito, né? E depois que o Sapinto caiu, até mesmo antes do Sapinto cair, o Vasco começou conversas, nomes foram sondados, falou-se em Dunga, falou-se no Vanderlei Luxemburgo. O Vasco até chegou a notícia que o Vasco teria sondado o Vanderlei Luxemburgo e o Luxemburgo teria declinado devido à sua condição física atual, ele que pegou um Covid, mas o próprio Luxemburgo veio a público gravar uma mensagem para o torcedor vascaíno dizendo que não recebeu proposta nenhuma e que ele não teria como declinar uma proposta, ele não recebeu proposta. Depois disso, muitos vascaínos vieram à internet, no Twitter, no Instagram, dizer que o Luxemburgo seria o técnico ideal para o Vasco. Eu vou deixar minha opinião aqui. Eu acho que o Luxa, com saúde, realmente seria o técnico ideal, cara que conhece o elenco, um cara que esteve aqui no passado, fez um belo trabalho, porém eu acho que a condição física dele ainda não é a condição ideal. Ele mesmo gravando a mensagem, você vê que ele está ofegante e o Vasco não pode correr o risco de assinar um contrato com um profissional e esse profissional precisar se ausentar. Você imagina, o Vasco assina com o Luxemburgo vem, porém em poucas semanas o Luxemburgo tem que se ausentar para cuidar da saúde, o Vasco tem que continuar pagando salário. Então eu acho que é muito arriscado e o Vasco realmente voltou todas as suas fichas para o Zé Ricardo, né? O Zé Ricardo é um cara que já esteve aqui, fez um belo trabalho em 2017, teve uma sequência muito boa, tendo a melhor sequência do segundo turno, né? Levou o Vasco para a Libertadores, conhece do clube. O Vasco iniciou as conversas com o Zé Ricardo. Primeiramente o Vasco propôs um contrato até o final do Campeonato Brasileiro, mas o Zé Ricardo bateu o pé, pediu um contrato de 1 ano e parece que esse contrato vai sair. A expectativa é que a qualquer momento a assinatura do contrato aconteça e ele já venha para tocar o treino com a galera que está ficando aí, fora a barca, todo mundo junto, correndo pelo Vasco da Gama. E o Coringa, vamos falar depois da vinheta. Quem que é esse Coringa, galera?
montagem de comissão técnica, montagem da estrutura de futebol. E o Salgado, quando estava fazendo a sua campanha, disse que queria um cara para comandar o futebol que fosse referência dentro do futebol, que já tivesse ganho muita coisa, um cara que falasse mais de uma língua, que tivesse jogado no futebol europeu e abrisse portas para o clube. A ideia do Salgado, nas próprias entrevistas que ele deu, era que esse profissional trabalhasse em diversas pontas do futebol. É um cara que seria a cabeça pensante do futebol, trabalhando no futebol profissional, dando a sua mão no futebol feminino e até também trabalhando um pouco com futebol de base, junto com o gestor da base. O verdadeiro Coringa. Pois bem, muito se falou em Rodrigo Caetano. O Salgado conversou com o Rodrigo Caetano que tinha uma proposta do São Paulo, esfriou a coisa com o São Paulo por causa que o São Paulo começou a engatar uma boa fase, né? E o Salgado fez um convite ao rei de Roma, Falcão, o novo reizinho de São Januário, galera. O Falcão ficou de responder, é um cara que realmente tem as portas abertas no mundo europeu. O Vasco precisa de um cara que tenha networking, relacionamento internacional para melhorar a conexão com os clubes europeus, para abrir porta para possíveis vendas. O Vasco é um clube que vende muito mal, essa é a verdade. A gente vê até os nossos co-irmãos aqui, Fluminense, Botafogo e Flamengo. O Vasco com certeza é o clube hoje que vende com piores condições as suas joias. E o Falcão viria para fazer esse meio campo, né, com o futebol europeu e tomar conta do futebol. Galera, o que você acha? Isso está dividindo muitas opiniões aí na internet. Muita gente dizendo que o Salgado está viajando, que o Falcão é um cara obsoleto. O Falcão conhece muito de futebol, é um cara muito bem tratado, por exemplo, no futebol italiano. Acho que ele tem uma boa entrada no futebol europeu de uma maneira geral, um cara muito conhecido. E vamos ver, né, cara? É um cara que não tem raiz no Vasco, mas me parece que essa gestão do Salgado não está muito preocupada com isso, né? Trouxe o Pássaro, que veio de São Paulo, agora trazendo o Falcão, tá montando o seu aviário, né? Tirando a brincadeira, eu acho que o Falcão pode vir para somar. Vamos aguardar nas próximas horas aí, qualquer notícia nova a gente vai voltar aqui para trazer para você. E vamos torcer, cara, para essa estrutura nova do futebol dar certo, né? O Vasco realmente precisa. É isso, galera. Vou me despedindo daqui. Se você chegou agora aí, ficou até o final do vídeo, deixa o like para ajudar a gente e a gente volta a qualquer momento. Saudações vascaínas, um abraço Caveira, que é o Vasco.